Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 79. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: desenvolvam um programa que leia 10 números inteiros e guarde-os em um vetor. No final, mostre quais são os números pares que foram digitados e em que posições eles estão armazenados. Então, ele é um exercício bastante semelhante ao exercício anterior, porém o exercício anterior ele queria os números múltiplos de 10. Dessa vez ele quer os números múltiplos de 2. Então vamos à tela do Visual. Bom, eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 079. A função dele vai ser preencher vetor e mostrar múltiplos de 2. O autor sou eu, Iago Franklin, e vamos aqui ao início do algoritmo. Bom, vamos ter que criar um laço de repetição para preencher o nosso vetor. Então eu vou escolher o para, você pode escolher o que você quiser. Então para condição faça. Aí aqui você vai executar o meu código e depois você vai finalizar o fim para. Agora a gente precisa criar a condição do nosso laço de repetição. E o enunciado diz que a gente quer 10 números inteiros. Então se a gente quer 10 números, a gente precisa criar um índice com 10 números. Então eu vou declarar aqui uma variável chamada i, tá? Que vai ser um índice e vai ser o valor inteiro. Além disso, eu já vou criar também o meu vetor, que eu vou chamar de v, e ele vai ser um vetor que vai da posição 1 e vai até a posição 10, e o tipo de dado que vai estar dentro dele é inteiro. Perfeito. Na sequência, eu vou justificar as minhas variáveis. Então i vai ser o índice do vetor, v vai ser o vetor com 10 posições, e vamos agora construir a nossa condição. Eu vou dizer o seguinte: o i vai receber 1 e vai até 10. Na verdade, o i vai receber 1 e vai até 10, e vai ter o passo 1, ok? Agora eu preciso preencher o meu vetor com valores aleatórios. Então eu vou dizer que o meu vetor da posição atual vai receber o RANDI de 100. Então ele vai ser preenchido, cada posição do meu vetor vai ser preenchido com valores aleatórios de 0 a 100. E na sequência eu vou simplesmente escrever o meu vetor. Então eu escrevo o vetor da posição atual. Ok, se a gente pressionar o F9, perceba que ele me criou um vetor com 10 posições e atribuiu valores aleatórios que variam de 0 a 100 dentro de cada posição desse vetor. Eu vou abaixar um pouco aqui para ficar melhor da gente visualizar o código. E na sequência, agora a gente precisa mostrar quais são os valores pares digitados e quais são múltiplos por 2. Então vamos começar pelos números pares. A gente vai precisar criar novamente aqui um laço de repetição, tá? Então eu vou simplesmente copiar esse laço de repetição aqui, e aqui eu vou colocar uma linha separando os dois laços de repetição. Então eu vou colocar aqui um escreva e vou lá criar uma linha aqui e vou dizer o seguinte: como eu quero mostrar os valores pares digitados, eu vou simplesmente colocar um escreva aqui dentro, escreva L, e vou escrever assim, ó, os valores pares digitados são, e aí eu vou exibir os meus valores pares digitados. Na verdade isso daqui tem que estar em cima, né? Deixa eu recortar isso daqui, Ctrl X, vou colar aqui em cima, né? Antes da gente fazer o nosso laço de repetição. E aqui eu vou dizer o seguinte: se o vetor da posição atual, ao ser dividido por 2, gerar resto 0, então a gente vai executar o código 1. E depois eu vou finalizar com o fim C. Então, se ele for divisível por 2, gerar resto 0, eu vou executar esse código. Além disso, eu tenho que colocar aqui, se esse valor também for diferente de 0, né? Ele precisa ser divisível por 2 e tem que ser diferente de 0. Então o vetor da posição atual também, ele precisa ser diferente de 0, certo? E que código é esse que eu vou executar? Eu vou simplesmente escrever o número que está dentro do vetor, ok? Porque ele vai ser um número par. Vamos agora pressionar o F9 para ver se está funcionando. Aqui está sobrando um elemento, né? Esse parênteses aqui ele não existe, então vamos simplesmente apagar ele. Vamos continuar. E aí funcionou. Perceba que ele identificou para mim aqui os números pares, que no caso é o 38 e o 58. De fato, se a gente olhar aqui, os únicos que são pares são 38 e 48. Todo o resto é número ímpar. Faltou eu colocar um espaço em branco aqui para quebrar essa linha. Então vamos simplesmente colocar um escreva L aqui, vazio, tá? E vamos rodar novamente. Agora perceba lá que os meus números pares são esses. E realmente está condizente aqui, né? O 93 não é par e ele não apareceu nessa linha. Então significa que a primeira questão a gente conseguiu resolver. Agora a segunda questão, ele diz para a gente exibir a posição desses dados que estão armazenados. E como a gente pode fazer isso? A gente poderia fazer aqui dentro mesmo, tá? Escrever ele aqui dentro, mas eu vou preferir fazer isso embaixo para ficar mais organizado o nosso arquivo. Então eu vou simplesmente copiar aqui o meu laço de repetição. Então eu vou copiar o meu laço de repetição. Na verdade eu vou copiar até aqui, ó, até o espaço em branco, tá? Vou copiar tudo isso aqui. Eu vou separar aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ok. Aqui
Aqui eu preencho o meu vetor, aqui eu identifico os valores pares digitados e aqui eu vou passar a posição que eles estão. Então, os valores pares digitados estão nas posições e aí eu vou passar a posição dele. Bom, então é exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou ter que escanear o meu vetor, então eu tô fazendo isso com o para. Aqui eu tô identificando os números pares, tá? E diferente de zero, porém aqui, ao invés de eu escrever o i, eu vou escrever o vetor, o conteúdo do vetor, eu vou escrever simplesmente a posição do vetor, perfeito? Vamos testar então, F9. Então perceba lá que aqui ele me passa o número par e aqui ele me passa a posição que ele tá. Por exemplo, o 14, ele tá na posição 5. Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. De fato, ele está na posição 5. Então, ele me passou aqui a posição do valor par. Porém, a gente pode dar uma formatada bacana, né? Como a gente fez no último exercício. Então, eu vou colocar aqui um colchete, vírgula, colchete novamente. E vou dizer que se não, tá? Se não for um número par, eu vou copiar essa linha aqui. E aqui eu vou colocar uma setinha apontando para ele. Exatamente como a gente fez no outro exercício. Então, se ele for um valor par, ele vai ter, na posição dele vai ter uma setinha. E se ele não for, ele não vai ter essa setinha. Então, vamos pressionar o F9 e perceba lá então, eu tenho todo o meu vetor sendo exibido com valores pares e valores ímpares, preenchendo meu vetor. Aqui eu tenho a listagem dos valores pares, tá? 64, 38 e 46 e 32. E aqui embaixo eu tenho a posição exata que esses vetores estão. Então, 64 está na posição 4. Se a gente conferir, 1, 2, 3, 4. 64 está na posição 4. E assim ele faz para todos os outros vetores. Então, se eu continuar pressionando o F9, você vai ver que ele vai gerar valores aleatórios todas as vezes que eu pressionar o F9. Então é isso, mais um exercício resolvido e te vejo no próximo exercício.